The Beginning After the End, capítulo 452, Entre os Caídos. Conteúdo patrocinado. Lilia Eustia. Minhas pernas queimavam enquanto subia a longa inclinação da trilha em zigue-zague da montanha. Com as mãos nos quadris, me virei para admirar o trem de carroções que se estendia pela encosta da montanha atrás de mim. Jarrod Redner, que caminhava ao meu lado, colocou as mãos nos joelhos e respirou fundo. Eu não entendo por que estamos tomando esse velho caminho de montanha, ele disse sem fôlego. Embora eu soubesse que ele estava falando retoricamente, respondi mesmo assim. Não há nenhum lugar para essas pessoas irem no norte de Sapin. Walden, Marlow, Wiltshire, eles não podem apoiá-los. As aldeias agrícolas entre Shirus e Blackband, porém, têm espaço. E não há estradas através da floresta densa e pantanosa entre Marlow City e Shirus. Eu sei, ele bufou, endireitando-se e franzindo o rosto enquanto tentava controlar a respiração. Alguns dos aventureiros que atuavam como guardas passaram por nós e depois pela primeira carroça. Uma garotinha olhava desamparada para a beira do caminho da montanha enquanto seu avô controlava as rédeas de dois grandes skitters que puxavam sua pequena carroça. Seus pais morreram lutando no muro. Olá, Cacheri, eu disse, dando-lhe um pequeno aceno. Quando ela não acenou de volta, tirei algo da minha bolsa e joguei para ela. Ela o observou navegar pelo ar e pousar no assento ao lado dela com uma expressão vazia, então pulou de excitação e correu para remover o papel encerado. Seus olhos se arregalaram, brilhando de excitação enquanto ela colocava o caramelo em borracha na boca. Pobre garoto, Jarrod disse baixinho enquanto a carroça passava. Havia mais de 200 pessoas na nossa caravana, pessoas como Cacheri que tinha perdido quase tudo, e a única esperança que tinham era escapar das aldeias mais pequenas como Ashber, porque já não conseguiam sustentar-se depois da guerra. Famílias foram destruídas, pessoas escravizadas, as suas propriedades tiradas ou destruídas, e quando a guerra terminou tão repentinamente, Sapin não tinha liderança e infraestruturas para enviar ajuda ou reconstruir. Com inúmeras mães, filhas, filhos e pais nunca regressando da guerra, muitas famílias simplesmente não conseguiam sobreviver tão longe das cidades. Ironicamente, alguns dos membros da caravana eram pessoas que, para começar, ajudamos a escapar das cidades e que não tinham podido arriscar-se a fazer a viagem de regresso por conta própria e, em vez disso, esperaram meses por assistência. Alguns deles retornariam para Shirus e Blackband, mas outros não tinham casas, famílias ou vidas para onde retornar. Sem nenhuma esperança própria, eles precisavam de alguém para intervir e ajudar a reacender isso para eles. Cutucando uma pequena pedra com o dedo do pé, observei enquanto ela descia a montanha íngreme, o estalo repetido, estalo de pedra contra pedra, silencioso sob o barulho contínuo das rodas da carroça e o estrondo de tantas vozes, tanto humanas quanto de besta de mana. Jarrod ficou em silêncio, mas manteve uma expressão corajosa pelo bem daqueles que passavam nas caravanas. À frente, ouvi os guardas gritando e virei o ouvido na direção deles. Apenas anunciando um descanso, disse Jarrod, vendo o meu olhar preocupado. Vai demorar um pouco para que todos subam nesta inclinação, para que possamos respirar um pouco, certo? Assenti, colocando minha mochila nas costas e continuando a subir a estrada, que se nivelava à medida que fazia uma curva em torno de um amplo vale na encosta da montanha. Pelo menos meia hora para trazer os últimos carrinhos até aqui, mas todos devemos caber confortavelmente neste espaço plano. Jarrod abriu um espaço entre uma carroça e a família que a seguia a pé, depois seguiu em direção a uma grande pedra que havia caído da montanha e rachado ao meio na beira da estrada. Pela localização, parecia que alguém o havia movido com magia há muito tempo, e agora era uma mesa conveniente para Jarrod retirar alguns recipientes de comida. Eu o segui, já confortável com o ritual. Retirando algumas coisas do meu próprio artefato dimensional, eu as coloquei para compartilhar. Então peguei uma maçã e a mordi com força. Uma mulher corpulenta, com roupas de cores vivas, assobiou ao passar por nós em sua pequena carruagem, puxada por um pássaro grande, quase tão brilhante quanto seu dono.
Ei, quando você vai me convidar para almoçar, Jarrod Redner? As bochechas de Jarrod couraram e sua boca trabalhou silenciosamente enquanto ele lutava por uma resposta. Talvez o dia em que sua presença não deixe seu rosto vermelho e roube sua língua, Rosier, eu respondi, depois ri por trás da minha mão. Infelizmente, ela gritou, virando-se em sua carruagem e ajeitando a blusa justa. Temo estar condenada a ouvir apenas o som do silêncio daqueles lábios dele beijados pelo vento. Ela me deu um sorriso malicioso. Ao contrário de você, Lady Austia, acenei com a mão para silenciá-la. Depois escondi meu sorriso atrás da maçã, dando uma mordida lenta. Jarrod demorou a rasgar uma tira de carne seca de uma laje e a mordiscar, olhando para todos os lados, menos para mim. Depois de um minuto, ele pigarreou e disse: Você já pensou em, antes? Tipo, Academia Shirus, e como seria a vida se os alacrianos não tivessem atacado? Claro, respondi, distraidamente virando a maçã em minhas mãos. É difícil não fazer isso, mesmo quando sei que não ajuda em nada. Hesitei, então encontrei o olhar de Jarrod. O que está em sua mente? Ele fez uma pausa e deu uma mordida, mastigando lentamente. Tudo o que aconteceu desde o ataque à academia foi horrível, sabe? Mas, ele se mexeu na cadeira, seus olhos percorrendo ao redor enquanto procurava as palavras, e percebi que ele parecia culpado. Não quero parecer que estou desconsiderando o horror que essas pessoas enfrentaram, que todos em Dikaten enfrentaram, como os elfos, como aquela garota, mas ele soltou um suspiro dramático e finalmente olhou para mim. Eu só queria dizer que gosto disso. Eu gosto do que estamos fazendo. Ajudar essas pessoas. Passando o tempo, fazendo uma diferença real, eu acho. Se não fosse pela guerra, se você não tivesse salvado minha vida quando eu literalmente tentei matá-lo, simplesmente não sei quem eu teria me tornado. É ponto. Ruim, eu acho que eu prefiro a quem sou agora. Senti lágrimas crescendo atrás dos meus olhos e rapidamente pisquei para afastá-las. Não acho que isso seja ruim. Limpei a garganta, mas não tinha certeza do que mais dizer. Sentindo constrangimento, Jarrod riu ironicamente. Falando em salvar minha vida, acho que Ethan é chegando ao cume ali, viu? Quem poderia imaginar que eu acabaria trabalhando ao lado daquele cavaleiro de lâmina de novo, hein? Juro que ainda tenho pesadelos com Velcor. Eu ri em minha mão. Você deveria mostrar mais apreço pela besta de mana que o ajudou a escapar de Shirus. Fácil para você dizer, exclamou Jarrod, brandindo sua carne seca para mim. Você não precisava montar a besta. Eu juro, ainda não tenho certeza se Tanner sabia como controlar isso, de verdade. Bem, ele parece ter um bom controle sobre isso agora. Um suspiro explodiu de mim espontaneamente, e eu pulei de pé enquanto todo o meu corpo ficava frio de horror. A asa da lâmina estava girando descontroladamente, seu voo rápido e errático momentos antes de um jato de luz verde atravessar o céu e atingi-lo por trás. Velcor e Tanner giraram fora de controle, e a silhueta distante da asa da lâmina desapareceu de vista enquanto ela descia do céu. 4 figuras escuras, a princípio apenas manchas, cresceram rapidamente à medida que se aproximavam, sua intenção assassina se expandindo diante deles como uma onda de mana negra e esmagadora. Guardas! Eu gritei, correndo em direção à frente da caravana. Jarrod não hesitou, mas seguiu logo atrás de mim, o vento envolvendo seus braços e pernas. Os aventureiros já haviam começado a formar fileiras, alguns conjurando escudos ao redor dos refugiados, outros cantando e preparando feitiços ofensivos para lançar um contra-ataque contra quem quer que se aproximasse. Mas todos nós podíamos sentir a força de suas assinaturas de mana reveladas, e eu já via os olhares desesperados sendo trocados entre nossos guardas e ouvia o tremor de suas vozes. Gritos percorreram a caravana, parando as carroças uma após a outra. A maioria das pessoas que escoltávamos não eram magos e não conseguiam sentir o que se aproximava, nem tinham visto Tanner ser baleado do ar, mas viram os feitiços defensivos sendo lançados. Isso foi o suficiente para colocá-los em uma situação difícil. Pânico. Não houve tempo para organizar, no entanto.
Não podíamos nos virar, correr ou nos esconder. A distância da estrada até o cume onde a asa da lâmina apareceu desapareceu à medida que as figuras avançavam sobre nós no que pareceram segundos. Diane Vittel, uma das aventureiras que liderava a proteção da nossa caravana, cortou para baixo com o braço e gritou: "Ataque!" Prendi a respiração quando uma saraivada de feitiços foi lançada no ar. Nenhum único encontrou seu alvo. Gelo negro cristalizou-se ao redor dos pés dos nossos defensores da linha de frente. O gelo se condensou em espinhos e foi empurrado para cima, perfurando mana, armadura e depois carne e osso com uma natural facilidade. Ouvi a cota de malha rasgar e ossos quebrarem. Homens e mulheres gritaram e depois ficaram em silêncio enquanto suas formas físicas familiares se transformavam em uma bagunça vermelha e desfiada manchando o gelo preto. Atrás deles, a segunda linha cambaleou para trás, os feitiços defensivos se apagando, nenhuma barragem de fogo de retorno evidente enquanto o horror da exibição roubava a força até mesmo desses guerreiros endurecidos. Cair para trás. Diane ordenou, seu tom de comando substituído por um grito maníaco, mas não havia nem lugar para onde ir. A névoa verde subiu do que restava dos cadáveres, engolfando os sobreviventes. Eu não conseguia me virar quando a carne deles começou a escorrer como cera de vela por seus corpos, seus gritos moribundos borbulhando com bile e sangue. O rosto sardento e o cabelo encaracolado de Diane se desprenderam para revelar a caveira por baixo, e então ela desmaiou. Os saltadores que puxavam a carroça da frente passaram por cima uns dos outros para voltar e fugir, arrancando os arreios e agarrando o banco do motorista, despedaçando o avô de Caxebi. Então a névoa atingiu o carrinho e eu finalmente me virei, incapaz de observar o que se seguiu, incapaz de sentir meu núcleo além do entorpecimento doentio que tomava conta de minha mente e corpo. De repente, Jarrod me agarrou, me arrastando para longe da névoa enquanto ela devorava a segunda e a terceira carroças da fila também. Tudo gritava, a montanha tombava sobre si mesma, virando de cabeça para baixo como se tentasse nos jogar para o céu. Caí de joelhos e vomitei na terra. Eu estive na guerra, à minha maneira. Eu lutei, matei, mas nunca vi uma morte tão casual e horrível. Mesmo nos piores dias da ocupação alacriana de Shirus, eu não tinha experimentado nada parecido. "Lance outro feitiço e morra", disse uma das figuras, uma mulher pela voz. Tremendo, observei quando ela pousou em meio à carnificina do ataque deles, a névoa se dissolvendo ao seu redor. Ela tinha cabelos pretos e olhos vermelhos, e chifres. Vritra, pensei, uma palavra que até aquele momento tinha significado apenas parcialmente. "Pegue uma arma e morra", ela continuou, caminhando em direção ao punhado de aventureiros que ainda respiravam. "Corra e morra. Irrite-me, e morra." Ela fez uma pausa, parada perto de mim, seu olhar vermelho varrendo a frente da caravana. Eu podia ouvir a voz dela descendo a montanha, ecoando para que ela pudesse ser ouvida até mesmo do outro lado, a 800 metros de distância. "Quem fala por você?" Eu quero", eu disse fracamente, embora não fosse verdade, estritamente falando. Mais ou menos, eu acho. Lutando, limpei minhas mãos sujas de vômito na terra e me levantei. "Isso não é ponto. Estamos apenas ajudando as pessoas a se mudarem para cidades sobreviventes, só isso. Não estamos transportando nada de valor, exceto vidas humanas." A mulher sorriu, uma expressão cruel em seu rosto rude. "Conveniente, porque é exatamente disso que precisamos agora." Por cima do ombro, ela disse: "Raest, vá para a retaguarda da caravana. Certifique-se de que ninguém fique corajoso." Raest estava gravemente queimado e sem a maior parte de um braço, mas não deu nenhum sinal externo de dor enquanto assentia em compreensão e voava pela estrada. "Varg, entregue o venerável soberano a Rinxi e me ajude nos preparativos", ela continuou, seus penetrantes olhos vermelhos movendo-se rapidamente em direção ao céu. Um segundo homem pousou ao lado dela. Ele tinha um rosto estreito e pontiagudo, com um queixo longo e curvo e chifres curtos espetados em cada têmpora, acima de seus olhos pequenos. Por cima do ombro, ele carregava uma forma deitada.
Ele se aproximou da mulher e falou em um tom baixo que mal conseguia entender. Tem certeza que esta é a melhor ideia, pirata? Poderíamos. Ela mostrou os dentes para ele, calando-o. No momento, temos o Sovereign, mas nenhum Tempus Varp, já que o nosso subiu com Setem. Precisamos enviar um sinal, e esses unades de Cateanos nos dão cobertura caso tenhamos companhia. Seu foco se voltou para mim, se aguçando. Seu pulso acelera com minhas palavras, como se elas significassem esperança para você. Ela expôs caninos alongados e se inclinou para perto. Saiba que se você sobreviver a isso, será porque fez exatamente o que eu disse. Será porque eu poupei você. Não procure esperança fora de você, entendeu? Engolindo um nó na garganta, assenti. Quando ela estendeu a mão em direção ao meu rosto, eu me afastei, mas ela foi mais rápida, seus dedos apertando o meu rosto. Vá, criança. Acalme seu povo. Explique o que é necessário deles. Certifique-se de que eles entendam que sua existência continuada está firmemente em suas próprias mãos. Ela me deu um empurrão suave enquanto me soltava, e eu quase caí para trás. Jarrod segurou meu braço para me firmar. Lilia, você está. Ele parou, então usou a manga para limpar uma mancha de vômito grudada em meus lábios, sussurrando. O que vamos fazer? O que ela diz, eu confirmei. Venha, vamos evitar que essas pobres pessoas saiam em disparada da encosta da montanha. Apesar de minhas palavras confiantes para Jarrod, à medida que começávamos a percorrer nossa caravana, conversando com família após família, não pude deixar de me sentir fraudulento em minhas tentativas de espalhar a calma. Afinal de contas, eu não tinha ficado paralisado enquanto uma mera criança era casualmente executada por sua crueldade, e agora aqui estava eu pulando para cumprir a ordem da mulher pirata. Talvez fosse um benefício que os 4 poderosos magos estivessem voando e lançando feitiços, suas auras punitivas, como o peso de uma tempestade que se aproximava, porque a maioria das pessoas sob nossos cuidados estava com muito medo de fazer qualquer coisa, exceto exatamente o que lhes era dito. Apenas como eu. Fique com a sua família e mantenha a calma, disse a um homem de meia idade cujos 6 filhos choravam dentro da carroça. Os 4 auroques que puxavam o grande veículo moviam-se nervosamente, mas ele os mantinha firmemente na mão. Estou confiante de que quando eles conseguirem o que querem, nos deixarão em paz. Eu sorri e me odiei por isso. Eu estava mentindo para o homem. Eu não tinha como saber. Isso partiu meu coração. Quando me afastei de sua carroça, que talvez estivesse no meio da fila de carroças e pessoas a pé que serpenteavam em costa acima da montanha, o chão retumbou e tremeu sob meus pés. A pedra explodiu em algum lugar bem abaixo de nós. Engoli em seco quando meu tornozelo tombou em uma pedra e os 4 auroques avançaram em direção à traseira da pequena carroça à frente deles. O pai gritou em pânico, puxando inutilmente as rédeas, enquanto os filhos gritavam por trás do pano grosso que cobria a carroça. O auroque líder baixou a cabeça e bateu na traseira da carroça, estilhaçando a madeira e fazendo-a cambalear em direção à beira da estrada. A mulher solitária na carroça gritou de surpresa e terror, e seus saltadores sibilaram e tentaram subir a encosta da montanha, arrastando a carroça quebrada atrás deles. Os lagartos sibilantes assustaram ainda mais os auroques, e os animais desviaram para a direita para contornar a carroça menor, levando-os, e a família que puxavam, em direção à beira da estrada e à encosta acentuada que descia a face da montanha. Estendendo a mão para fora, peguei o mana limitado do atributo água na atmosfera e condensei-o em uma parede pouco antes de o auroque mergulhar para o lado. Os animais se chocaram contra a parede e foram forçados a se endireitar, mantendo-os na estrada enquanto corriam ao longo de sua borda, a carroça ricocheteando na parede de água atrás deles. Empurrando as 2 mãos para frente, enviei a parede como uma onda pelo chão abaixo da carroça, empurrando-a para a terra e o cascalho, amolecendo-a e transformando-a em uma lama espessa para prender as rodas. A carroça deslizou de um lado para o outro enquanto os auroques tentavam contornar a próxima carroça da fila.
Conjurei outra parede ao lado deles, impedindo-os de desviar demais para a direita e mergulhar na inclinação fatal, mas estava claro o que aconteceria se as feras fugitivas transformassem nossa caravana em uma debandada total. Reunindo o máximo de força que pude atrás da parede de água, condensei-a em uma foice, deixando cair a lâmina líquida sobre o arnês que conectava as feras à carroça. A madeira e o couro estilhaçaram-se e o Auroch gritou aterrorizado, saltando da estrada. Por um momento, eles mantiveram a formação, correndo em uníssono pela encosta íngreme da montanha, até que um deles perdeu o equilíbrio. Desviei o olhar, incapaz de suportar a visão que se seguiu. A carroça estava meio fora da estrada. Os gritos de crianças aterrorizadas e ofegantes ainda saíam de seu interior. Com as rodas presas na lama espessa, ele estava estável no momento, mas não perdi tempo e corri para a traseira da carroça e rasguei a cobertura de tecido. 6 rostos pálidos olhavam para mim enquanto o pai lutava para chegar até eles pelo outro lado. Vamos, fora, fora! Eu insisti, acenando para eles em minha direção. 2 meninas mais velhas agarraram seus 2 irmãos mais novos nos braços e correram em minha direção. Os outros 2 lutaram para escapar pela frente, o pai os arrastando pela abertura. À medida que o peso mudava, a carroça deslizou de lado na lama. Agarrei as 2 primeiras crianças e puxei-as para um lugar seguro. Quando estendi a mão para pegar o segundo par, a carroça deslizou novamente, e a criança mais velha gritou e escorregou quando o chão de madeira balançou sob ela. Uma rajada de vento atingiu a lateral larga da carroça, empurrando-a de volta para mim. A garota avançou e eu a agarrei e levantei, arrancando-a do convés e colocando-a em terra firme. Jarrod correu, canalizando a rajada de vento e lentamente empurrando a carroça de volta para a estrada. Acima de nós, os 2 saltadores agarravam-se à encosta da montanha, com uma carroça meio destruída pendurada abaixo deles. A motorista estava deitada no chão a alguns metros de distância, cuidando de um cotovelo gravemente machucado e amaldiçoando suas feras de mana. Uma aura mortal se aproximou e eu olhei para cima para ver o Vritra de um braço só, Raest, pousar em nosso meio. Ele lentamente olhou ao redor, seus olhos estreitos e hostis. Mantenha seu povo na linha, garota. Minha raiva e ansiedade me dominaram, e eu pisei na frente da família encolhida e lancei um olhar feroz para ele. O que quer que você esteja fazendo parece que vai derrubar a montanha conosco. Seus feitiços assustaram algumas das bestas de mana, e essas pessoas quase. Eu engasguei com minhas palavras quando sua intenção assassina envolveu minha garganta como um punho com garras. Com os olhos esbugalhados, cocei o pescoço, mas não consegui respirar. O alacriano se aproximou. Não pense que a nossa necessidade por você é tão grande a ponto de nos deixar dispostos a ser desrespeitados, menina. Talvez o resto deste bando patético seja mais flexível se eu espalhar suas entranhas de uma ponta a outra da caravana. Por favor, isso é o suficiente. Jarrod gritou, correndo para o meu lado. Nós entendemos, certo? Raest olhou Jarrod com desdém, então voou no ar e foi embora, sua aura recuando com ele. Caí de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, e respirei fundo. Estúpido, eu engasguei, balançando a cabeça e enxugando as lágrimas com raiva. Foi o que me disseram, disse Jarrod, ajoelhando-se ao meu lado. Eu ofeguei desconfortavelmente, meio rindo, meio chorando. Você não. Eu não deveria ter, esqueça isso, afirmou ele, oferecendo-me a mão. Quando o peguei, ele me ajudou a ficar de pé. Vamos. Há muitas pessoas aqui nos procurando por algum tipo de liderança. Sabendo que ele estava certo, fiquei ereto e fiz o meu melhor para me recompor. Ajudamos a mulher a soltar seus skitters. Várias outras famílias avançaram para encontrar lugares para a grande família se abrigar e redistribuir os bens contidos na sua carroça agora inutilizada. Supondo que algum dia sairemos desta montanha, me peguei pensando. Mas então, talvez isso signifique que eles ainda têm alguma esperança. Caso contrário, por que se preocupar?
Sentindo-nos um pouco melhor, Jarrod e eu continuamos ao longo do vagão, fazendo o possível para explicar o que estava acontecendo e oferecer consolo e orientação onde fosse necessário. Demorou quase 2 horas para chegar ao final da caravana, onde um mago de um braço só vigiava a estrada para garantir que ninguém tentasse se virar e fugir. Entretanto, a montanha continuava a tremer como um vulcão prestes a entrar em erupção, e os nossos captores não nos ofereceram mais explicações. Um vento forte começou a soprar pela encosta da montanha, tornando o ar frio, e a maioria das pessoas recuou para carroças cobertas para se amontoar em torno de artefatos de aquecimento ou acender fogueiras e montar tendas na base do penhasco que margeava a estrada. Com minha capa bem apertada sobre os ombros, me afastei da última carroça de nossa caravana e comecei a subir a montanha com Jarrod. Você sente isso? Ele perguntou, parando e olhando para o oeste, usando a mão para proteger os olhos do sol. Impossível, eu respirei, a palavra pouco mais que um gemido. Assinaturas de mana, tão poderosas quanto as dos magos alacrianos que nos fizeram prisioneiros, aproximavam-se rapidamente. Em poucos instantes, pude distinguir um aglomerado de 5 formas acelerando pelo ar em nossa direção. Perata e Varg levantaram-se para recebê-los. Os 5 recém-chegados tinham chifres e olhos vermelhos, assim como Perata e seus companheiros, e cada um se sentia pelo menos tão forte quanto um mago de núcleo branco. 9 desses poderes, pensei consternado. Como isso é possível? Talvez eles nos deixem ir agora, disse Jarrod esperançoso. Se eles conseguirem o que querem, não há razão para nos prejudicarem, certo? Eu não conseguia concordar com ele, minha mente demorava-se nos terremotos que sacudiam a montanha nas últimas horas. Talvez eu consiga entender o que eles estão dizendo, Jarrod murmurou, lançando um feitiço. Uma leve brisa parecia virar-se contra o vento frio que vinha do leste, soprando apenas ao redor de Jarrod. Eles, Vrights, acho que é assim que são chamados. O que são espectros? Aquele homem que capturaram é um soberano, seja lá o que isso signifique. Eles estão esperando por um de seus dispositivos de teletransporte, mas esses recém-chegados estão respondendo a algum tipo de sinal enviado por Perata, não tem nenhum. Eles estão discutindo agora não. Merda! Houve um sussurro úmido e sangue brilhante floresceu como uma flor que se abre no peito de Jarrod. Ele olhou para mim surpreso e confuso, abrindo e fechando a boca, e então caiu no chão. Em algum lugar, um grito soou como um alarme distante, turvado pelas batidas da minha própria pulsação nos ouvidos. Jarrod! Caí ao seu lado, pressionando minhas mãos em seu peito. Havia um pequeno rasgo em sua camisa e, por baixo dele, um buraco limpo em sua carne. O sangue estava se acumulando embaixo dele. Sua mão alcançou minha bochecha, espalhando sangue em meu rosto, então lentamente caiu de volta para o lado dele. Um gemido de dor escapou de seus lábios, e então ele ficou imóvel, a luz desaparecendo de seus olhos. Tudo que pude fazer foi olhar horrorizado para o corpo do meu amigo. Com uma lentidão meticulosa, minha cabeça se virou para onde os Vrights voavam acima de nós. Eles nem estavam olhando, as pessoas estavam se movendo ao meu redor, vindo para ver apenas para parar e recuar quando perceberam que Jarrod já estava morto, mas eu não conseguia tirar os olhos dos Vrights enquanto eles voavam para longe, pousando perto da frente de nossa caravana. Só então meus olhos cheios de lágrimas se voltaram para Jarrod. Ele olhou cegamente para mim. Tremendo, fechei suas pálpebras. De repente percebi que, embora estivesse rodeado de pessoas, estava completamente sozinho. Eu conhecia alguns dos aventureiros que estavam nos protegendo, mas eles não eram meus amigos, e a maioria deles morreu no ataque inicial. As pessoas que estávamos ajudando a realocar eram quase todas estranhas para mim, na melhor das hipóteses, pessoas que eu havia encontrado e ajudado a escapar de Shirus. Papai e mamãe estavam muito longe. Vanessa ajudou a organizar esta viagem, mas não houve necessidade de ela comparecer pessoalmente. Eu estava sozinho e não tinha ideia do que fazer a seguir. Meu estômago revirou quando uma assinatura de mana Vright se aproximou, sua intenção me atacando com um chicote.
O Wraith de um braço só estava vindo em nossa direção mais uma vez. Havia um sorriso horrível esculpido em seu rosto queimado. Pirata disse isso, não foi? Lance um feitiço, morra. Tolos. Tudo que você precisa fazer é ficar quieto, calar a boca e ficar fora do nosso caminho. Eu não tive forças para trocar palavras com esse demônio dos meus piores pesadelos, mas ele não estava ouvindo de qualquer maneira. Sua cabeça se ergueu, seu nariz grotesco e cheio de bolhas farejando o ar como uma fera. Um grunhido baixo emanou de sua garganta, e ele olhou para mim de forma maligna. Silêncio. Não diga nada, sob pena de morte. Então, um por um, senti a presença dos Wraiths desaparecendo. Mesmo enquanto olhava para Raest, perdi toda a percepção de sua sufocante assinatura de mana. No espaço de algumas respirações, foi como se os Wraiths tivessem desaparecido. Cegamente, minha mão tateou até se fechar em torno do braço já esfriado de Jarrod. O que diabos está acontecendo? Uma emanação distante, mas que se aproximava rapidamente, respondeu à minha pergunta enquanto eu pensava. Girando onde me ajoelhei ao lado do corpo de Jarrod, olhei sem compreender o céu, onde 3 enormes formas aladas haviam aparecido sobre as montanhas e voavam diretamente em nossa direção. Dragões. 3 dragões. Sem fôlego, absorvi avidamente a visão deles. 2 belos seres de um branco cristalino com membranas azul gelo nas asas e pontas brilhantes nas costas, liderados por um terceiro, negro como a Mei e fervendo como uma intenção assassina diferente de qualquer outra que eu já tivesse visto. Senti antes. Considerei Raest pelo canto do olho enquanto os dragões diminuíam a velocidade, girando em direção ao oeste e investigando nossa caravana. Ele não estava me observando, mas estava agachado ao lado de uma carroça, com os olhos injetados de sangue fixos nos dragões. Não, pensei, de repente desesperada, meus dedos ficando brancos ao redor da carne morta de Jarrod. Eles vão pensar que somos apenas nós, eles não vão saber que os Wraiths estão aqui, eles irão embora. Engoli em seco, me preparando para o que precisava fazer. Os Wraith me matariam, eu vi isso tão claramente quanto vi os dragões no céu, mas eu estava morto desde o momento em que os Wraiths derrubaram Tanner e sua asa de lâmina. Respirando fundo, preparei-me para lançar um feitiço.